Bom dia, turminha, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade então na aula de Ciências, unidade 6, página 168 e 169. Bom, vamos falar sobre a audição. A audição é o sentido pela qual percebemos os sons, ou seja, pela qual escutamos. As orelhas, deixa eu baixar aqui, são os órgãos associados à audição. Então, o sentido que de fazer a gente escutar é a audição. Agora, o órgão responsável associado a essa audição, aí é a orelha, certo? É igual, o sentido de você sentir o cheiro é o olfato. Agora, o órgão responsável associado a esse olfato, o órgão é o nariz. Quando o som chega às nossas orelhas, de forma geral, podemos distinguir de que direção ele vem. Se é fraco ou intenso, se é agudo ou grave. Veja a seguir algumas estruturas que formam as nossas orelhas externamente. Externamente aqui fora, certo? Nós temos então o pavilhão auricular. Ó, é isso daqui, ó. Pavilhão auricular. Capta os sons do ambiente e os direciona para dentro da orelha, certo? O meato acústico externo. Meato acústico externo é esse aqui, ó. Aqui dentro, ó. Certo? É aqui dentro. Conduz o som até o tímpano. Possui pelos e produz cera que protegem contra a proliferação de micro-organismos. Então, aquela sujeirinha que fica aqui dentro do ouvido, aquela que chamamos de cera, né? Ela é importante. Por que que é importante? Porque ela ajuda a não entrar micro-organismos dentro da sua audição, da sua orelha e prejudique na sua audição, certo? O som é transmitido por meio de vibrações do ar. A forma do pavilhão auricular, peraí, pronto. O som é transmitido por meio de vibrações do ar. A forma do pavilhão auricular permite, que é esse daqui, ó, pavilhão auricular, é isso aqui, ó, essa voltinha que nós temos aqui, tá? Permite que os sons do ambiente sejam captados e direcionados para dentro da orelha. Então, os sons que estão no nosso meio, né, são captados e são direcionados, ó, lá para o nosso tímpano. Tá ok? O som percorre o meato acústico e chega ao tímpano. O tímpano é uma membrana que vibra com a chegada do som. Vibra assim, ó. Certo? E transmite essa vibração para os ossículos que existem dentro da orelha, que são os estribo, martelo e bigorna. Certo? Isso tudo faz parte do órgão aí, da sua audição, para que você consiga ouvir. Eu preciso gravar esses nomes difíceis? Não, isso aqui é só para você conhecer. Esses pequenos ossos também vibram e transmitem a vibração para a estrutura mais interna da orelha, que é a cóclea. Dentro da cóclea há um líquido e estruturas que captam a vibração provocada pelo som e a transmite para onde? Para o nosso cérebro. Lembra que eu falo que o cérebro, que eu já falei que o cérebro, ele é mega importante, né? Que a gente tem que guardar, por isso que ele fica protegido aqui por ossos fortes na nossa cabeça. Ele é responsável por tudo do nosso corpo, por o funcionamento do nosso corpo. Todas as informações são enviadas para o nosso cérebro, e o nosso cérebro que comanda. Então, se eu enxergo, é porque
O meu foi enviado informações para os meus olhos e lá vai ser enviado para o meu cérebro, fazendo com que eu consiga enxergar. Fala a mesma coisa, ouvir a mesma coisa, os movimentos a mesma coisa, tá? Então, o cérebro que manda. Pensa assim, ele é o manda-chuva, ele que manda em tudo. Ele que manda as informações para que aconteça. Só que isso é de uma forma muito rápida, certo? Então, ó, olha dentro da orelha aqui um desenho, ó. Ó, o pavilhão auricular, o tímpano, o meato acústico, o ossículo, ó, a cóclea. Tá? Ó o som entrando na orelha. Aqui é a orelha, ó. O som entrando faz, ó, aqui ele vibra, tá vendo? Faz tudo isso até chegar a informação no nosso cérebro. É o caminho percorrido pelo som na orelha. A cóclea também é responsável por percebermos a posição do nosso corpo e pelo nosso equilíbrio. Olha a pessoa se equilibrando. Então, quem é responsável por esse equilíbrio? A cóclea. Na medida em que mudamos de posição, a posição da nossa cabeça, o líquido presente dentro da cóclea também muda de posição e ativa a parte diferente da orelha. Essas informações são transmitidas para onde? Para o cérebro. E assim, toda a percepção da nossa posição no espaço. Então, alguns esportes exigem equilíbrio. Olha lá, certo? Página 170 e 171. Por isso, da audição. Podemos ouvir o som do vento, o canto dos pássaros, a explicação da professora Tatiane, a explicação de um colega, né? Ou então um colega nos chamando, a buzina dos carros e um avião passando no céu. Desta forma, percebemos o mundo por meio do quê? Por meio dos sons. Isso pode nos ajudar a evitar situações perigosas que poderiam colocar a nossa vida ou a vida de outras pessoas em riscos. Por exemplo, quando vamos atravessar uma rua, se ouvirmos a buzina de um carro, desistimos de atravessar, pois corremos o risco de sermos atropelados, né? Então, o som, da mesma forma que vocês já estudaram do olfato, que ele também nos protege de muitos riscos, né? Quando você sente cheiro de queimado, sente cheiro de algum gás que tá vazando, isso te ajuda a fazer o quê? A evitar riscos, ok? A mesma coisa a audição, ela te ajuda a evitar riscos, né? Ó, deixou de ser, conseguiu se proteger aí e não ser atropelado, porque ouviu a buzina do carro. Em um engarrafamento, o som da sirene de uma ambulância alerta os motoristas a abrirem passagem para que a ambulância chegue ao hospital em tempo de socorrer o paciente que está sendo transportado nela. Então, quando você está no carro, passeando com seu pai, com a sua mãe, com sua tia, com seu tio, com seu avô, com sua avó, enfim, madrinha, padrinho, enfim, com qualquer pessoa. Quando você está, se você olhar aqui na página 171, você ouvir, né, a sirene da ambulância, o que acontece? Todos os carros, é lei isso, todos os carros, eles precisam encostar e deixar livre para poder a ambulância passar. Por quê? Porque se a ambulância está pedindo passagem, é porque alguém está dentro da ambulância correndo risco de morte, tá bom? Então, a gente precisa dar esse espaço para que a ambulância passe. Todo mundo faz isso, ok? Se você conhece alguém que não faça, fale que tenha que fazer. Porque um dia pode ser ele também que esteja ali precisando de passagem para chegar com urgência no hospital, tá? Lembra, sempre colocar no lugar do outro. Quando estamos caminhando distraídos, ao ouvir o aviso enviado por outra pessoa, evitamos tropeçar, cair e nos machucar. Olha lá. Ei, cuidado com o poste. Alguém falou, a pessoa, opa, né? Tem um poste aqui. Porque ela ouviu. Porém, nós temos uma deficiência aí, que é a deficiência auditiva. Da mesma forma que vocês viram, a deficiência visual, nós temos a deficiência olfativa também, que nós temos pessoas que não sentem cheiro, né?
Temos a deficiência visual, que usamos aí o sinal do Braille, né? A linguagem Braille. Nós temos também a deficiência auditiva, que usamos o quê? Os sinais da Libra. A Libra, né? Que na verdade é a língua brasileira de sinais. Então, nós temos aqui, ó, deficiência auditiva é a perda parcial. Parcial é uma parte ou total da capacidade de ouvir. Então, quem tem deficiência auditiva pode ter a deficiência auditiva parcial, que quer dizer só uma parte, por exemplo, você pode escutar só de um lado e não do outro, ou você pode escutar só que baixinho. Então, isso é uma perda parcial. Ou a perda total. O que é a perda total? A perda total é quando você não ouve nada, certo? Ela pode ocorrer devido a problemas no desenvolvimento do bebê, ainda durante a gestação, ou por lesões nos órgãos relacionados à audição. Há diferentes graus de deficiência auditiva. Alguns casos podem ser compensados com o uso de prótese auditiva, enquanto em outros é recomendado o aprendizado da língua brasileira de sinais, mais conhecida como Libras, ou a leitura dos lábios para permitir a comunicação e o aprendizado. Então, nós temos algumas pessoas que usam essas próteses auditivas aqui, ó, né? Que ela é ligada aqui, ó, dentro da sua orelha. Nós temos uma aluninha no Colégio Vencer, não sei se vocês já viram, que ela usa uma prótese dessa, mas ela tem como se fosse um microfoninho implantado dentro do cérebro dela, onde recebe a informação direta dos sons, tá? Então, ela usa esse aparelhinho no ouvidinho, mas que tem como se fosse um microfoninho lá perto do cérebro, para que ela consiga mandar as informações aqui dos nossos sons, do nosso mundo externo, para dentro do cérebro dela, tá? Então, nós temos um caso desse no nosso colégio. Alguns de vocês até conhecem. A combinação com gestos, movimentos e expressões faciais permitem a composição de frases em Libras. Então, o que são Libras, Pro? São esses sinais com as mãos. Eu acho que vocês já fizeram com a professora Paula algum teatrinho, alguma musiquinha usando os sinais. Então, cada posição das mãos representa uma letra, tá? Ou tem posições de mãos que representam falas, já palavras completas também. A língua de sinais é uma forma de comunicação que usa os gestos das mãos e as expressões faciais e corporais em vez dos sons das palavras. Então, a pessoa, para falar, ela não vai usar a boca e as palavras que vão sair da boca, não. Mas ela vai usar as mãos e vai usar também a expressão do rosto, né? Então, a gente fala fazendo expressões. Então, isso também ajuda na interpretação do que a pessoa está falando. Assim como existem várias línguas faladas pelo mundo, há também diferentes línguas de sinais. No Brasil, é chamada de Língua Brasileira de Sinais ou Libra. Já em Portugal, por exemplo, é chamada de Língua Gestual Portuguesa ou LGP. Cada uma delas tem sinais e expressões próprias relacionados à cultura que a língua desenvolveu. Então, ó, o A, B, C. Se você olhar, cada letra do alfabeto tem uma forma de expressar aí com as mãos. Nos últimos anos, tem sido desenvolvido vários programas de computador e aplicativos de celular que permitem a tradução de conteúdos da internet para a língua de sinais. Essas tecnologias são importantes para ampliar o acesso e as informações para essa comunicação auditiva. Tem até como que fala? Um aplicativo. Eu acho que eu deletei esse aplicativo aqui. Eu já deletei aqui, que eu até dei uma olhada para ver. Mas é um aplicativo que tem é um aplicativo bem simples, tem um bonequinho. Aí você, por exemplo, você fala assim, como é um tradutor, né? Então você fala assim, ó, vamos chupar sorvete? Faz de conta, uma pergunta, vamos chupar sorvete? Você fala no programa. Aí o programinha tem um bonequinho e ele faz, o que você falou, ele faz em sinais.
Então, você consegue fazer em sinais para a pessoa que tem deficiência auditiva que fala com os sinais. Então, você fala assim, ó, vamos chupar sorvete? Se você falar, a pessoa não vai ouvir. Então, você fala no programa, aí o programa te ensina quais sinais fazer e você reproduz esses sinais para a pessoa que tem deficiência auditiva. É muito legal. Eu tinha esse programa porque eu dava aula para uma criança que tinha deficiência auditiva. Então, o que eu fazia? O que eu precisava que ela entendesse, a professora falava nesse programinha. Páginas 116 e 117. As pessoas com deficiências sensoriais percebem e interagem com o mundo de forma específica. Essas pessoas enfrentam desafios diários para se locomover e se comunicar, por exemplo. Para garantir que elas tenham autonomia, para que elas consigam fazer tudo sozinhas, é preciso que um ambiente como ruas, calçadas, escolas, restaurantes, lojas, entre outros, estejam adaptados para recebê-los da melhor forma possível. A seguir, conheça algumas estruturas e ações importantes para a inclusão de pessoas com deficiência visual e deficiência auditiva. Então, se vocês verem, nós temos aqui na cidade de São José, né? Nas principais calçadas da cidade, você tem aí esse indicativo, certo? Que aqui as pessoas andam e elas sabem para onde, se ali ela está correndo risco ou não, se ela mostrando que ela está na calçada, consegue levá-la para onde ela achar que deve ir. E outra, eles usam também uma bengalinha que mostra, que bate para ver, né, onde eles estão andando. Você nunca pode chegar e pôr a mão numa pessoa com deficiência visual. Não, você tem que sempre perguntar se a pessoa quer ajuda. E muitas vezes você não coloca a mão em cima da pessoa, você deixa a pessoa encostar a mão em você, tá bom? Para você ajudá-la. E só quando a pessoa precisa. Muitos usam até aqueles cachorrinhos, né, que ajudam o deficiente visual a se locomover, né, que eles também são animais treinados para poder fazer esse passeio, esses lugares, essas atividades com essas pessoas, certo? Olha, então, o piso tátil tem textura e cor diferenciada e sua função é orientar as pessoas com deficiência visual em sua trajetória. As bolinhas têm como função alertar a presença de algum obstáculo, como uma escada, uma rampa, um rebaixamento de uma calçada, uma plataforma de embarque, desembarque. Então, essas bolinhas aqui, ó, que você tem 4 quadradinhos de bolinha. Então, quando aparecem essas bolinhas, você sente no sapato mesmo, tá? Tá indicando o quê? Que você vai ter obstáculos ali em frente. Então, a pessoa ela já sabe, porque ela já foi treinar, ela estudou para isso. Da mesma forma que você estuda aqui, para aprender a ler A, B, C, o alfabeto, depois as sílabas, depois as palavras, depois as frases. Da mesma forma que vocês aprenderam, essa pessoa também, só que ela vai aprender em outra língua, que é a língua de sinais. Já as barras, que são essas barras aqui, ó, dos outros, vocês estão vendo, né? Orientam o trajeto e funcionam como uma trilha. Alguns semáforos, né? Aqui, ó, eles têm sinais sonoros para indicar que o pedestre com deficiência visual e o momento de atravessar a rua em segurança. Então, quem também não enxerga, quando aperta o botãozinho aqui para poder atravessar a rua em segurança, quando o sinal está aberto para que ele possa atravessar, ele produz um som, certo? Temos também alguns. Aqui em São José, eu não sei se tem, porque a Pro não tem costume de andar na cidade a pé, né? Então, eu não sei dizer se tem. Os filmes e programas de televisão devem ter legendas para as pessoas com deficiência auditiva. Então, sempre vocês veem lá nos desenhos, né, que nós temos legendas. Você tem a opção no desenho, nos filmes, você tem a opção de tirar a legenda. Mas para quem não escuta, precisa da legenda para saber o que está acontecendo. E temos também muitas palestras, hoje em dia é muito comum ver um intérprete aqui, ó, interpretando o que está sendo falado, ou uma música
temos hoje em dia um intérprete. Então, olha lá, em palestras e aulas deve haver a presença de um intérprete de Libras. Ele deve estar em um local adequado, garantindo que a pessoa com deficiência auditiva possa vê-lo. Todas as pessoas são diferentes e têm habilidades e dificuldades distintas. O mesmo acontece com as pessoas com deficiências sensoriais. Assim, elas devem ser valorizadas e tratadas com respeito. Não é porque uma pessoa não ouve, não enxerga, não fala, que a gente não vai tratá-las com respeito. Vai tratá-la com respeito, sim. Colocar sempre no lugar do outro. A seguir, veja algumas atitudes que podem ajudar na inclusão e no acolhimento de pessoas com deficiência auditiva e visual. Ofereça ajuda, mas não insista. Se a pessoa falar não, é não. Peça orientação sobre qual é a melhor forma de ajudar. Então, você pergunta, como que é que eu ajudo? A pessoa vai... Ó, você tá vendo aqui, ó, a senhora tem deficiência visual e ela colocou a mão no ombro do rapaz. Se você não sabe Libras, ao se comunicar com uma pessoa com deficiência auditiva, fale devagar para que seja possível a leitura dos lábios. Então, se você não sabe os sinais, você fala devagar. Por quê? Porque a pessoa consegue ler como você está falando, ok? Para ajudar uma pessoa deficiente visual, ela deve segurar no seu ombro. Oriente-a quanto à presença de obstáculos e degraus. Certo? Pessoal, ficamos por hoje, então, na nossa aula de ciências, ok? Ficamos para a próxima. Um beijo para vocês. Até mais.